Exclusivo, condenado a 11 anos e 8 meses de prisão por estelionato, o comediante e influenciador Dilson Alves dos Santos Neto, o Nego Di, quebra o silêncio de 1 ano. Carol, atualmente ele cumpre medidas cautelares em Palhoça, que fica na região metropolitana de Florianópolis, onde aconteceu o nosso encontro. Uma entrevista de alta temperatura em que ele respondeu aos mais duros questionamentos. Essa é a nossa grande reportagem de hoje. Memórias do fundo do poço. Um artista popular enfrentando sua maior provação. Em jogo está a sua reputação. Golpista! Golpista! Um homem sob pressão. O Nego Di vai ter que me pagar. No centro de graves acusações. Condenado a 11 anos e 8 meses por estelionato, Dilson Alves da Silva Neto, Nego Di, quebra o silêncio. Sua primeira entrevista repleta de revelações. Como é que você recebeu ser condenado a 11 anos e 8 meses de prisão, com a justiça considerando que você estava por trás de um plano muito bem elaborado para enganar as pessoas, especialmente as mais humildes? Decidi doar R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul. Por que durante as enchentes no Rio Grande do Sul, você foi às suas redes sociais e afirmou ter mandado R$ 1 milhão de doação e depois se verificou nas suas contas que você mandou apenas R$ 100? Ou seja, você mentiu. Isso é muito importante falar, eu estava querendo a oportunidade de falar isso. Você admite que mentiu? Tem gente que pergunta, é confiável comprar lá? Não é lá, é aqui, é comigo que tu tá comprando o ar-condicionado. Você foi nas redes sociais e disse, a loja é minha, podem comprar, você disse isso? Sim. Comprem porque a loja é minha. Sim. Você não admite que disse isso? Disse, eu vesti a camiseta da loja. E como agora você vem dizendo que a loja não é sua? Polêmico, controverso, humorista. Topper Dominator. Influenciador e empresário. Um fenômeno nas redes sociais. Chegou a contabilizar 13 milhões de seguidores. 31 anos. Natural de Porto Alegre. Em 2021, participa de um reality show. Experimenta a fama. Na mesma medida que vem a rejeição. Até julho de 2024, ele vivia aqui. Estamos em Jurerê Internacional, um dos destinos mais luxuosos do Brasil. Nos registros pessoais, viagens caras, carros. É também aqui que ele acaba preso. A acusação, estelionato e lavagem de dinheiro. Gente, tem vida mais barata, mas não vale a pena. Palhoça, região metropolitana de Florianópolis. Dilson, boa noite. Boa noite. Ansioso para contar seu lado da história? Ansioso demais, cara. Eu fui preso dia 14 de julho de 2024, então exatamente 1 ano sem ninguém me ver em lugar nenhum. Foram 4 meses e meio na penitenciária estadual de Canoas. Você viveu o topo do mundo e também o fundo do poço. O que você descobriu? Eu comecei minha vida no fundo do poço. Sou filho único de mãe solteira, morei a vida inteira de aluguel, despejado pra caramba. Consegui ascender na vida e quando eu achei que eu estava no meu melhor momento, e realmente estava, cara, minha vida desabou. Eu estava sendo transportado numa viatura algemado e eu estava olhando assim pelo fundo do camburão, pela uma janelinha que tem, e eu estava olhando a rua. Para mim é uma vergonha, uma lástima. O que você viveu? Eu fui no pior lugar que um ser humano pode ir. Eu acho que pior que isso é só o cemitério, que é a prisão. 27 de novembro de 2024. Nego Di deixa a cadeia. 33 quilos a menos. Eu cheguei a ficar 72 horas em jejum. Sem comer nada e tomando remédio para dormir. Porque eu tava deprimido, cara. Tinha que tomar remédio para dormir e remédio para acordar. Eu saí dia 27 de novembro. No outro dia, me matriculei numa academia e comecei a treinar. Porque me ajuda muito nessa questão mental. Dilson, você foi questionado num dos valores mais importantes que um homem pode ter. A sua honestidade. Sim. O que isso mexeu contigo? Isso é um fantasma que me acompanha desde 2022.
quando se deu o fato, né, da loja que não entregou os produtos, eu não consigo não pensar nisso. Quando eu tô na rua, se alguma pessoa me olha, eu não sei se é um fã, se é alguém que comprou, não tenho controle sobre isso. Quando alguém quer me ofender, me chama de estelionatário e agora de ex-presidiário. Por determinação da Justiça, Nego Di cumpre medidas cautelares. Teve o passaporte apreendido, precisa de autorização para qualquer mudança de endereço e não pode viajar sem comunicação prévia. O que você vive hoje? Hoje eu vivo praticamente de nada de vento. Eu tô oferindo R$0 por mês porque eu tive minhas contas bloqueadas, o restaurante que eu tinha fechou, eu tô impedido de aparecer, de frequentar as redes sociais. Quem me sustenta é minha esposa, ela é micro-influenciadora e ela faz algumas publicidades. Você chegou a ter 13 milhões de seguidores. Uma pessoa muito popular. Honestamente, você usou a sua popularidade para enganar as pessoas que confiam em você? Eu fiz stand-up e esgotei ingresso em todos os teatros do sul do país, sabe? Então, não faria sentido, em primeiro lugar, eu acordar um dia e decidir, lá com mais de 6, 7 anos de carreira, vou dar um golpe nos meus seguidores. Isso não existe. A Justiça entende que ele e seu sócio lesaram pelo menos 370 pessoas, a maioria de baixo poder aquisitivo. Nós estamos falando de clientes que tiveram doenças como câncer, por exemplo, e que botaram todo o investimento que eles tinham, né, na compra desses produtos, buscando, na verdade, adquirir para revender e buscar um lucro maior para poder custear esse tratamento. A sentença se refere a 16 vítimas, mas o prejuízo envolve clientes de várias regiões do Rio Grande do Sul. As vendas aconteciam pela internet. Equipamentos como ar-condicionado, televisores, celulares da última geração eram oferecidos com preços bem abaixo do mercado. Nego Di, segundo as investigações, usava sua imagem e credibilidade para atrair os consumidores. Eu não estou divulgando loja de terceiros, essa loja é minha. Anderson Bonetti, apontado como sócio de Nego Di, também é condenado a 11 anos e 8 meses de prisão e segue detido. A loja era sua? Não. Frase sua nas redes sociais, Gilson. A loja Tarizoeira é minha. Confiem, comprem tranquilos que vai chegar. Vocês não vão se arrepender. Eu confiei numa pessoa que eu não conhecia direito. Ele é um estelionatário profissional, ele não é um amador que dá um golpezinho. Mas foi você que disse que a loja era sua? Eu queria que as pessoas comprassem porque eu também acreditava nele. Então você mentiu sabendo que estava mentindo? Não, ele tinha feito uma proposta para que eu fosse sócio dele. Só que ele não me mandava os documentos, o contrato para eu entrar no contrato social. Para a justiça, vocês estavam juntos. Eu venho ressarcindo pessoas nas audiências de 2022 até 2024. Nas audiências eu fazia proposta de devolver o valor e às vezes com juros e correção. E eu só não devolvi para as pessoas, por exemplo, comprou um ar-condicionado de R$1.000. Aí a pessoa falava assim, não, mas eu quero 50 mil porque eu me senti abalada com tudo que aconteceu. E eu, cara, não tenho condição de pagar 50 mil para a pessoa. Você alegou dificuldade financeira, certo? No início da minha vida, né, e hoje. Mas, ao mesmo tempo, segundo a Justiça, você vivia em Jurerê Internacional, que é um bairro nobre de Florianópolis, e recebia patrocínios de até 250 mil por mês. Não é uma hipocrisia isso? Inclusive, enquanto eu estava preso, tá? Todas as pessoas que estão no processo, que são 16 pessoas no processo que me manteve preso de Canoas, foram ressarcidas. Só uma pessoa que não quis receber. Você admite que enganou suas vítimas? Não. Mas, ó, o seu diálogo com uma das vítimas aqui. Ninguém vai te roubar. A loja é minha. O negócio é meu. Mas não te obriguei a comprar. Olha o que você falou para uma das vítimas. Uma conversa retirada dos seus diálogos, das suas mensagens. Eu não me lembro de ter falado isso para uma vítima, né? Mas eu me lembro que até determinado momento da loja também, quando as pessoas reclamavam da demora,
foram estornados valores, então muita gente me perguntava, vai chegar, não sei o quê. E quando a pessoa não estava contente, eu entrava em contato com o Anderson, cara, a pessoa está descontente. E daí ele estornava o valor até determinado tempo. Eu estava pedindo estorno para a loja, diretamente com a loja, né, no contato do WhatsApp da loja. Estava pedindo estorno. Aí eu chamei ele no mesmo momento. Aí ele me confortou, não, Thiago, fica tranquilo, não precisa pedir estorno, tá tudo certo, só deu um atraso, vai chegar. Tanto que quando eu entrei com o meu processo, quando eu decidi vou entrar com um processo judicial para resolver isso, eu nem botei sócio nenhum no processo, botei simplesmente um Nego Di, porque eu não tinha conhecimento de nenhum sócio. Os pagamentos eram feitos por meio de Pix e boletos, dificultando assim o cancelamento dos produtos vendidos. Para legitimar o negócio, os investigados chegaram a comprar e fazer algumas entregas. Nego Di e Anderson teriam lucrado 5 milhões de reais. Os valores foram sacados rapidamente. Você não se dava conta que estava enganando gente humilde que acreditou em você? Cabrinho, eu estava sendo enganado também. Eu estava sendo enganado. Um erro justifica o outro? Não, mas eu não sabia que eu estava sendo enganado. Era o seu sócio. Fiquei só no marketing. Então, nesse momento, eu falei que a loja era minha. E isso começou a crescer? Muita dívida? E isso começou a crescer. Só Você que daí... chegou a dever 5 milhões? É muito dinheiro. Na verdade, dentro do processo, isso é público, está dentro do processo, não é o valor de 5 milhões. Ele movimentou nessa conta 5 milhões. Vocês não estavam juntos nisso? Não. Movimentação de 5 milhões de reais. Ele recebeu 350 mil reais em 7 parcelas de 50 mil reais, mas não foi dado o lucro dos produtos, que eu ia pagar para ele depois que as entregas terminassem. Como nós travamos nas entregas, essa negociação acabou ficando no limbo. O que você diria a Anderson Bonetti nesse momento? O seu sócio, segundo a justiça. Na verdade, tem uma coisa que ninguém sabe, que eu vou te falar em primeira mão aqui. Quando eu descobri que era um golpe, eu peguei e coloquei a cara dele, porque ninguém conhecia ele, não era uma pessoa pública que nem eu. Então botei a cara dele, falei onde ele morava, botei a esposa dele, expus todo mundo, e daí ele parou de me responder e sumiu. Todo mundo me chamando de golpista e estelionatário, aí do nada, quase 3 anos depois eu vejo o cara e sou obrigado a compartilhar pátio com o cara. Uma vez ele tentou falar comigo e eu não falei com ele. O que ele falou? Praticamente pedir desculpa e dizer que foi sem querer. O Anderson está já cumprindo uma pena de um processo que nem findou. Agora, após a sentença, os dois praticamente se equipararam, né? Existem os mesmos predicados favoráveis e desfavoráveis. Porém, um responde liberdade e o outro não. E a defesa entende que isso é desleal entre os réus. Essa não é a única investigação contra ele. Durante a enchente no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça determina que o influenciador apague publicações falsas sobre as enchentes no estado. Na ocasião, Nego Di usa suas redes para anunciar a doação de R$1 milhão para as vítimas das chuvas. Mas o dinheiro é rastreado e se revela que o valor é de apenas R$100. Você admite que mentiu? Essa história precisa ser contextualizada porque eu vou te dizer que ela causou mais impacto na minha vida do que a minha prisão. Me processaram por uso de documento falso, sendo que não existe alguém lesado por essa publicação. Mas você afirmou ter enviado R$1 milhão e você não enviou R$1 milhão. Por que você mentiu? Teve uma ideia de criar um comprovante simbólico de R$1 milhão para apostar para as pessoas. Quanto você doou? Cara, foi aproximadamente a metade do valor. Aí eu acordei com eles de pagar parcelado o restante. Mas isso nunca aconteceu? Eu fui preso depois. Mas um cara que foi acusado de ser estelionatário, aí publica nas redes sociais que enviou R$1 milhão sem ter enviado, porque sempre a mesma história, Dilson? Não é sempre a mesma história, porque numa história eu fui enganado. E na outra história eu simplesmente estava fazendo doação. Pega mal pra você se não admite isso? Pega, eu admito. Não é uma propaganda enganosa? Eu admito que pega mal, mas aí eu vou te falar. Tu vê o teu estado embaixo d'água, pessoas no telhado, pessoas morrendo, pessoas perdendo o carro, perdendo a dignidade. Mas quando você mente, diz que vai
mandar 1 milhão e não manda esse 1 milhão, você não está se aproveitando do sofrimento alheio? Não, porque aí... Por seu marketing pessoal? Não. Em uma semana, a vaquinha, através dessa ação, saiu de 50 milhões para 80 milhões. Você não falou, eu pretendo doar, talvez eu doe. Você falou, eu doei. Cara, pode ser que eu tenha me precipitado. Não é uma mentira isso? É uma mentira. Você não tinha doado. Mas E nem doou. foi uma mentira que precisa ser dito uma verdade sobre essa mentira. Foi uma mentira que fez uma diferença no Estado. E detalhe, eu não fiz uma coisa da minha cabeça, eu conversei com os organizadores da vaquinha e eles aceitaram. O humorista e sua esposa Gabriela são investigados por suposta lavagem de dinheiro. O casal teria movimentado 2 milhões de reais em rifas virtuais. Vocês movimentaram 2 milhões de reais nas rifas virtuais? Esse é um processo que a gente não pode falar, porque ele está em segredo de Isso procede ou não? Eu não sei ao certo a quantia que foi movimentada em relação às rifas. O que eu posso te garantir, te afirmar, confirmar, é que eu jamais, em tempo algum na minha vida, lavei dinheiro. Nunca. Gabriela, você chegou a ser presa por portar uma arma de uso restrito nas Forças Armadas. Por quê? A gente sofria muitas ameaças. A nossa vida precisava se proteger. Era uma arma que estava guardada, completamente guardada. E uma arma que nunca foi usada. Vocês viveram juntos o fundo do poço? Sim. Como é que vocês definem? A gente foi além do fundo do poço. A maior preocupação que eu tinha lá dentro era o seguinte: cara, eu posso perder tudo, todo mundo pode me chamar de estelionatário pro resto da vida. Eu só quero que ela não me abandone. Todo final de semana, toda visita, ela tava lá. Por que a polêmica te persegue? Quando eu vi que estavam usando da polêmica para acabar com a minha vida, eu comecei a usar a polêmica a meu favor. Muita polêmica eu tive que fazer, criar uma polêmica, inventar, por exemplo, com outro influenciador uma briga fake e daí fazer um lançamento de um projeto com ele. Porque senão... Era uma briga fake, você admite? Isso, várias vezes. Isso aí é uma estratégia que vários artistas usam. Quantas vezes você mentiu para o seu público? Não, mentir para o meu público não. Eu já usei estratégias de marketing. Mas você você admitiu que usou uma estratégia fake. Isso não equivale a mentir para o público? Não, acho que não. Eu acho que eu usei um sistema que estava me perseguindo contra ele mesmo. Faço uma leitura assim hoje na minha participação no reality, porque a minha edição foi a maior da história, foi em 2021. Um dia rolou uma polêmica, porque uma outra artista negra falou que tinha que mudar o nome da Nega Maluca para outro nome, bolo de chocolate, só porque isso ofendia as minorias, os negros. Eu sou negro e eu não quero chamar a Nega Maluca de outra coisa. Eu acho que não é isso que vai acabar com o racismo. Ele promete recuperar sua credibilidade. Sabe que essa missão é a mais difícil de toda a sua vida. Você foi condenado por enganar 370 pessoas e provocar um prejuízo de 5 milhões de reais. É muito dinheiro e justamente tudo isso atingiu pessoas humildes que acreditaram em você. Sim. Você não se arrepende disso? Cara, eu tenho consciência disso, né? Que através de mim o estelionatário acabou enganando e lesando pessoas. O que se diria agora para a pessoa que foi lesada por você, a quem você deve dinheiro? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu sinto a dor dessa pessoa porque eu vim do mesmo lugar que essa pessoa veio. Você pretende pagá-la? Eu preciso poder trabalhar. Do que você se arrepende? Me arrependo de ter feito negócio com ele. É isso, de ter confiado numa pessoa. 11 anos e 8 meses. O que significa isso para você, essa pena? 11 anos e 8 meses eu saio depois dos meus 40. Eu perco uma parte da minha vida por um crime que eu não cometi. Qualquer barulhinho na rua, no portão de algum vizinho de grade, eu penso que eu tô na cadeia. Ou que a polícia tá chegando para me prender. Tem dias que o cara acorda e pensa assim, cara, quando esse pesadelo vai acabar? E o que você pretende corrigir daqui para frente? Alguma mudança de rota? Te dizer que na minha vida pessoal, principalmente. Mas antes você tem que vencer esse processo. Preciso e vou, Cabrinho. Vou vencer. Eu preciso ser tratado com justiça.
O Dilson, conhecido como Nego Di, respondeu a tudo, e esse é um aspecto muito positivo. Mas nós esperamos que ele volte a ser conhecido apenas pelo talento dele, que, diga-se, é inegável.